Shalom! A experiência do apóstolo Paulo em Atenas foi um pouco frustrante para ele, porque achava que teria a oportunidade de levar a mensagem e aquelas pessoas se converterem numa cidade tão impregnada de idolatria se voltar para Jesus. Mas não é o que acontece, principalmente dominada pela razão, pelos filósofos, pelo espírito da Grécia. Aquelas pessoas da cidade acabam fechando o coração. E Paulo sai dali um tanto quanto frustrado. Quando ele sai de Atenas, ele vai para uma cidade chamada Corinto. E Paulo decide que quando ele estiver ali, ele vai não mais tentando convencer a mente, a razão das pessoas, mas ele vai em espírito e em poder. E Deus é que tem que fazer a obra. Atos capítulo 18, os versos 9 a 11, diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo decide ir falar àqueles habitantes de Corinto, mas movido pelo Espírito Santo e o poder de Deus. Por isso, a igreja que surge em Corinto, desde o início, é aberta aos dons espirituais. É certo que quando lemos principalmente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vemos que a igreja era muito imatura, não soube lidar com algumas questões básicas da fé e da convivência da igreja, que são os dons espirituais, como usá-los, quando usar, e também como lidar com certos pecados. Eles não se desenvolveram, não amadureceram o suficiente para lidar com isso, e Paulo teve que corrigir, mas assim como ele fez em outros lugares. A diferença é que Corinto estava aberto. A igreja de Corinto estava com o coração transbordante e permitiram que a mensagem chegasse a eles com poder. Por isso, Paulo, ele ministra a eles e escreve depois falando sobre os dons, as manifestações de poder, as experiências com o Espírito Santo. Lembre sempre, dons, manifestações não são sinônimo de maturidade espiritual. Uma pessoa ela pode manifestar dons espirituais e ainda não ser madura. A igreja de Corinto é um exemplo disso, né? Então, uma pessoa que ela tem manifestações do Espírito Santo, ela pode, num outro momento, fazer coisas que são infantis espirituais, né? São de crianças espirituais, são coisas que não se deveria fazer, mas ela faz. Por quê? Porque dom, manifestação não é sinônimo de maturidade. Na verdade, todos nós estamos crescendo espiritualmente. E à medida em que o Espírito Santo vai nos dando experiências, dons, manifestações, nós temos que também buscar em paralelo a maturidade pela palavra, né, no andar com Deus, para que a gente não faça como os de Corinto, né, fazendo coisas de crianças espirituais. Então, lembre-se sempre, é uma questão de maturidade, de crescer em Cristo, de amadurecer. Paulo chega em Corinto, anuncia e o evangelho chega com poder e a igreja prossegue. É uma igreja que é abençoada, abençoadora. E assim como nós, uma igreja que precisava também, como nós precisamos, estar sempre crescendo, sempre amadurecendo no conhecimento do Senhor.